Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Que nos preocupa bastante. Bem-vinda mais uma vez ao Contas na Hora. Também connosco está a Solange da Silva Moreira, também contabilista e membro da OCPCA. Bom dia, Solange. Bem-vinda mais uma vez ao Contas na Hora. Bom dia, Joel. Obrigada. Bom dia aos colegas de painel e se calhar estender aqui também os cumprimentos aos ouvintes. E estamos aqui para mais esse desafio, porque não refletirmos sobre um tema pertinente para todos nós. Muito bem, muito obrigado, Solange. Mais uma vez, bem-vindo uma vez mais. Também connosco está Severino Sepalanga Chivando Aurélio, que nos fala do AMBO. Severino, muito bom dia e bem-vindo uma vez mais aqui ao nosso Contas na Hora. Bom dia, Joel Costa, e bom dia aos colegas do painel e aos ouvintes da Rádio LAC. Muito bem. Vamos então começar por trazer aqui a questão da relação entre os contabilistas, os contribuintes e a AGT. Vamos fazer uma reflexão e trazer contributos. Primeiro, convém explicar em que termos tem havido situações e primeiro pedir a Raquel Páscoa que explicasse aos empresários, outros que certamente sabem e outros que se calhar não acompanham com a regularidade necessária, e a própria AGT, as últimas alterações que houveram no portal, quais foram, como é que era antes, como é que passou a ser, que dificuldades criou e que impacto isso teve na relação sua, enquanto contabilista, e as entidades em que trabalha ou presta serviço, e dos colegas em Benguela e noutros pontos do país em que esteve a acompanhar. Comecemos pela alteração do cadastro, que foi feita recentemente. Recebeu alguma notificação? Foi feito algum alerta? Foi feito algum teste? Ou caiu de repente e teve que se ajustar à nova realidade? Quem ajudou principalmente nessa parte do cadastro foi a Ordem, exatamente na pessoa da doutora Cristina Silvestre, que nos alertou, atenção, que os modelos dela só vão ser possível submeter se os cadastros contribuintes estiverem atualizados. Temos presente que a AGT andou durante algum tempo a pedir aos contribuintes para atualizarem o cadastro. A partir do momento que as pessoas entram no IVA e que a informação começaram a preencher o modelo 6 referente à entrada, foram atualizados e foram preenchidos. Por isso, muitos clientes meus assumiu que estava tudo resolvido e que o cadastro estava dado. Não aconteceu. Ou seja, há a informação que está no modelo 6, quando se entrou no regime do IVA, que não passou para o cadastro dos contribuintes. Gerou alguma confusão e, como eu estava a dizer no início, nós só tivemos conhecimento dessa situação através da Ordem. Não foi através das repartições fiscais, porque ainda hoje, se eu for a uma repartição fiscal a atualizar o meu cadastro, há um campo que muitas vezes o técnico se esquece de preencher, que é o campo do representante legal, que é um campo que é obrigatório para o modelo 1 do imposto industrial. Por isso, há aqui uma falta de comunicação entre quem implementou esta modalidade com as próprias repartições fiscais, a dizer, alertar os técnicos para essa situação. Atenção que é preciso preencher o campo do representante legal. Isso não está a acontecer em algumas situações. Mais novidades que houve, entretanto, foi o mapa de retenções do imposto industrial, o antigo A28, se não me engano, um mapa de retenções do IRT por conta própria, um mapa de retenções do IAC, tudo isto são novidades, e são novidades que foram colocadas no portal sem qualquer explicação. Só veio depois um manualzinho a explicar como é que isso se fazia. Inclusivamente, tenho clientes meus que foram para as retenções fiscais para pagar esses impostos, seja o imposto industrial, retenção na fonte, seja o IRT, conta própria, retenção na fonte, seja o IAC, não tinham informação. E, inclusivamente, tenho situações em que, quando fizeram o pagamento, fizeram ou martelaram pela moda antiga, ou foram preencher um mapa que não deviam ter preenchido, porque estava errado. Eu dou-lhe um exemplo. Há pagamentos de retenção na fonte que foram feitos no início, no portal, quando devia ter sido ao contrário, no portal do cliente para repercutir no portal do fornecedor. Pronto. Esta falta de comunicação e esta falta de informação a nós contabilistas e também às repartições fiscais, o que é que causa? Causa um bocadinho de fragilidade, um bocadinho de desgaste no relacionamento que não havia necessidade. Mas estamos em abril, maio, não há necessidade de colocar mapas de retenções na fonte. É meio do ano. O que é que vai acontecer para o ano quando eu tiver a preencher o modelo 1 do imposto industrial? Eu vou ter as duas modalidades. A modalidade dos valores retidos via
o mapa de retenções e a modalidade antiga retida através dos pagamentos pelo A28. Não faz sentido. Isto são coisas que podem ser feitas com tempo, com cabeça, para que ninguém saia desgastado desta situação. É o que está a acontecer. É um desgaste para nós, contabilistas, e aposto também para próprios técnicos das repartições fiscais. Muito obrigado, Raquel Páscoa, contabilista e membro da OCPCA, que nos fala a partir de Benguela. Vamos regressar à Luanda para ouvir também o que nos tem a dizer Solange Moreira. Solange, obviamente houve algum stress que presenciamos e chegamos até a conversar sobre isso. Vários contabilistas a notarem que face a essa alteração, esse problema do cadastro, há várias pessoas que fizeram esta atualização e ficava em atualização permanente. E, por alguma razão, ou por preencheram mal, ou o que fosse, e tinham que ir à AGT para que essa atualização, em alguns casos até estava bem preenchido. Era a aprovação da atualização que levava ad eternum, e houve colegas que logo no fim do período levaram algum tempinho a se ajustar. E, por causa disso, obviamente, não havia condições para todos cumprirem. Foram dados mais 15 dias de impostos frente à entrega de uma declaração de imposto recente, mas que mesmo assim os contabilistas acham pouco. Eu gostava de ouvir de si, porquê, que é pouco, complementar aquilo que disse a Raquel Páscoa sobre a melhor forma de se fazer essas alterações e como é que se pode fazer sem que haja tanto sobressalto, tanto alarido, desconforto e desgaste para todos os envolvidos no processo. Obrigada, Joel. Na verdade, nós estamos aqui com desafios muito pertinentes quanto profissionais da área. Todos nós, e eu tenho a certeza que isso também é consensual aos restantes colegas, é que essas melhorias são bem-vindas. O nosso problema é o que a colega Raquel já há pouco tempo fazia referência, relacionadamente ao período em que nós vamos implementar isso, e depois tivemos aqui a tarefa dos testes exaustivos no ambiente de qualidade. E quando não há esse procedimento, tudo fica muito complicado, principalmente com o cumprimento dos prazos. E não é possível cumprirmos prazos com 15 dias, com 20 dias, se nós estamos a fazer aquela tarefa de base. A tarefa de base era exatamente essa. Trabalhar com a equipa de implementação, trabalhar com a equipa de desenvolvimento. Não vamos conseguir ser todos, não conseguimos. Nós praticamente somos a maior ordem profissional do país. Imensos técnicos certificados. Temos imensos colegas que à data de hoje ainda que não estão certificados ou que não são membros do CPCA, mas trabalham no segmento financeiro, estão no seu processo de estágio. É um outro grupo que temos ali. Todos os dias trabalhamos com esta ferramenta. Somos quase que a maioria representantes fiscais dos contribuintes, porque temos o domínio, porque trabalhamos com essa responsabilidade, que foi concedida essa responsabilidade no âmbito do contrato de prestação de serviço ou de assessoria financeira, se a gente assim o preferir. E não pode, penso que de forma alguma, termos sucesso ou vai gerar algum sucesso se não tivermos esse pré-trabalho de casa. Na verdade, o que nós queremos aqui é alinhar o trabalho de casa. E nós não somos de forma nenhuma contra qualquer tipo de melhoria que possa existir neste ambiente fiscal. Para nós é sempre bem-vindo. Nós temos muitos desafios, os impostos a cada dia precisam de controle, como precisa de controle o ambiente de contabilidade? Na verdade, isso é só uma consequência. O impacto fiscal das atividades económicas. Então, primeiro temos a implicação fiscal sobre esse ambiente contabilístico, sobre essa transação económica. Não é possível se fizermos tudo isso muito em cima, como é a situação em que nos deparamos à data de hoje. Nós temos, Joel e os colegas também se calhar irão concordar, nós temos desafios permanentes com o apuramento dos impostos mensais. E hoje estamos aqui quase convergidos nas duas ações. As obrigações declarativas anuais, que infelizmente têm o seu prazo, que muitas dessas declarativas deviam estar em ambiente um pouco pré, não devíamos esperar que as coisas terminassem para que a gente conseguisse submeter as ações. Acho que podíamos ter também a possibilidade de forma prévia conseguirmos apresentar essas declarações, tanto quanto o ambiente permanente, que são os impostos permanentes que temos. Então, se nós não tivermos essa preocupação de envolvermos mais a OCPCA, estendermos mais o nível da ação sobre as equipas de implementação, as equipas de desenvolvimento, nós depois, quando esse processo ir para o ambiente de produção, que é o ambiente que nós estamos agora aqui a executar as tarefas, não vai ser possível a gente ter sucesso. Logo, 15 dias é tempo suficiente? Não é, porque a Raquel, ou a Solange, ou o colega Severino, um pouco mais atentos, conseguimos ter acesso à informação, mas não houve uma informação oficial
dos meios de comunicação da Administração Geral Tributária sobre essas melhorias e depois os colegas não conseguiram acompanhar. A Ordem também não consegue ajudar quase todos os colegas que operacionalizam na área, então ficamos todos com esses percalços, e que é gravíssimo, porque nós no ambiente de assessoramento aos contribuintes nunca vamos conseguir levar a informação a este nível e nem transportar a responsabilidade a terceiros. Para eles, nós é que não estamos a fazer bem o nosso trabalho, e isso é grave quando há coisas que nos transcendam. Então acho que, em primeira instância, temos esses desafios e que podem ser melhorados. Muito bem, muito obrigado. Severino, como é que esta situação impactou os contabilistas, membros da OCPCA e no ambos, os contribuintes? A que reclamações, que situações surgiram e, claro, de que forma é que ficaram a saber? E será que os 15 dias vai dar para resolver tudo? Joel, muito obrigado. Em primeiro, diria que os 15 dias não são suficientes. Até o momento, podemos dizer que ainda estamos atrás da situação da resolução no que diz respeito às atualizações do cadastro. Estamos com este problema. Até aqui, a maior parte dos contabilistas estão à espera das aprovações das cartas solicitadas no âmbito das atualizações do cadastro. Como contabilista, diria que as medidas são boas e nós, como contabilistas, agradecemos estas alterações do portal, porque é uma nova medida e vamos melhorando a cada dia que passa, porque assim como contabilista e os demais empresários vão ir valorizando a importância e o papel do contabilista na sociedade em geral em Angola. Tem um impacto negativo, começando até pela rejeição da entrega das declarações do modelo 1, sobretudo para aquelas empresas que não têm atividade. Por uma questão de cumprimento das obrigações declarativas, estas empresas dirigiram-se às repartições fiscais e lá a única informação, segundo o ofício que temos, não podemos receber nenhum relatório físico, quer com movimentos ou sem movimento. E isto criou um grande constrangimento. E até aqui vai criando constrangimento na vida dos empresários e dos contabilistas. Nos empresários, em que aspecto? Sabemos hoje que o Estado está a implementar o processo de financiamento dos créditos agrícolas para as cooperativas. E, se bem percebemos, essas cooperativas é para ajudar o pessoal do campo, das zonas recônditas, se assim posso dizer. Esses senhores estão a lutar pelas cooperativas, vão lutando cada dia que passa. E, infelizmente, só para terem a tal constituição legal de empresa é uma luta. Agora, lhes dar informação sobre os relatórios, embora ainda não tenham tido atividade, estão no processo de constituição, têm as suas obrigações declarativas, deve-se cumprir nos termos da lei. Mas foi uma bomba lhes dizer que, olha, este relatório para este ano, mesmo que tenha sido sem movimento, vocês têm que submeter no portal. É preciso criar o e-mail. São responsabilidade individual. Hoje, alguns contabilistas estão a fazer papel de cyberman, se assim posso dizer, sem exagero, porque estão a fazer o papel de criar e-mail para esses mais velhos das cooperativas, pessoas que não têm noção nem sequer de e-mail, estão a ver a situação de cadastrar estes mais velhos para depois o e-mail, as mensagens que a gente vai mandar, tem que mandar no representante. Estes mais velhos, alguns deles nem têm carimbo para carimbar as cartas. Quer dizer, é um processo que está a ser muito, mas muito complicado. Nós não estamos contra essas inovações. Estamos de acordo. Precisamos trabalhar numa inovação para melhorar as nossas políticas de trabalho e nós vamos nos sentir mais confortáveis quando os trabalhos forem totalmente eletrônicos. É muito bom. Mas, por outro lado, temos que olhar como é que a nossa sociedade está preparada. Sobretudo os empresários do campo, as zonas que não têm, se calhar, nem luz. Quer dizer, são esses problemas que nós temos que pensar. A Administração Geral Tributária, antes de criar essa alteração total e, de repente, criar o seu padrão de trabalho e depois comunicar que já não é possível submeter um relatório, tem que ir nesse campo, tem que atualizar o cadastro, tem que fazer isso, conforme a colega Raquel disse há bocado. Muitas das empresas já foram atualizando os seus cadastros. Vamos para ver, por exemplo, no princípio do ano, muitos contabilistas submeteram os seus relatórios, mas sem cumprir com essas alterações, porque a AGT não havia ainda alterado, se calhar, as regras e as inovações que foram tendo no sentido das novidades que estamos a encontrar hoje em dia. Então, acredito que faltou uma boa colaboração. Se a AGT prima pela colaboração entre os contribuintes, contabilistas e todos mais, o que faltou é colaboração. A moratória que nos foi dada, vamos dar aqui um exemplo, dessa uma moratória de 15 dias, para as empresas que teriam cumprir com as suas obrigações declarativas em abril. Agora, os do regime geral, em maio, será que vão compensar também os 15 dias de maio para junho, mesmo que venham dar esta compensação de dias e tudo mais?
ainda assim é um grande prejuízo. Para nós, o mais importante é que a AGT deveria deixar-nos a trabalhar, primeiro melhorar o seu portal, criar todas as condições necessárias. Nesta fase, estamos a fazer o duplo trabalho. Conforme disse também a minha colega Solange, estamos a fazer o trabalho administrativos e estamos a fazer os trabalhos contabilísticos. Estamos a fazer um duplo trabalho. Tem sido um caos nos últimos dias e digamos que era necessário a Administração Geral Tributária, nos próximos tempos, tentar criar esses programas, falhar após o cumprimento dessas obrigações declarativas. Porque é bom, inovar nós estamos de acordo, mas desta forma não é possível. E acredito que há muitos contabilistas que estão a perder contratos e realmente estão a perder, porque o empresário quer resolver o seu problema na hora. E o contabilista tem que depender da aprovação da AGT, tem que depender. E tem outro agravante. A Administração Geral Tributária, eu acho que centralizou os serviços. Se formos para ver as repartições provinciais, por exemplo, vou falar do AMBO, de acordo ao acesso à aprovação ou atualização, você vai para a repartição e diz, não, tem que depender mesmo de Luanda é que tem que aprovar. Mas quando, na verdade, deviam criar uma equipa para Benguela e atender a necessidade de dar resposta imediata nessas situações, uma equipa para o AMBO, Benguela, Cabinda, Kwanza Norte, o Chico, assim por aí, em todas as províncias. Nós não teríamos muito problema, porque o que é que está acontecendo? Estás a fazer uma solicitação, tem que aguardar Luanda responder. Tu vais para uma repartição para explicar o teu caso, a resposta que vais ter lá não, assim tens que aguardar mesmo Luanda responder ou o portal responder. Tem sido muito, mas muito complicado. Para nós não está a ser fácil, sabemos que está centralizado e o que pedimos numa primeira fase é descentralizar esse serviço. Não começando só em sede das submissões do imposto industrial, mas também em sede de outras declarações obrigatórias, porque estamos a depender 100% de Luanda. A responsabilidade vão dando sempre em Luanda. É Luanda, esse problema tem que aguardar o portal responder. E isso está nos criando mesmo um grande constrangimento. Se houver uma melhoria e um aperto também da ordem e de outros contribuintes e contabilistas, acredito que nos próximos dias haverá melhoria. Muito bem, Severino. O Severino tocou num aspecto muito importante, fala sobre a extensão do prazo para o cumprimento das obrigações tributárias do mês de abril, né, que transitaram para até 15 de maio, sim, e que, naturalmente, há um tema que, a nível do AMBO, é uma província onde a agricultura é forte, há programas que levaram os agricultores a formalizar-se e a abrir empresas da base tributária, mas não se está a fazer tendo em conta a realidade local. Há localidades que nem há sequer computador nessas cooperativas e etc, etc. E aqui diz o Severino que tem sido um desafio a ajustar e permitir que esses contribuintes das cooperativas agrícolas consigam efetivamente, sim, fazer tudo de forma digital quando não há sequer um computador naquelas localidades e é o contabilista que tem que desdobrar-se e encontrar soluções para este tema. Aqui uma nota de realce importante. Vamos agora passar para o Lubango, Willa, onde está a Ana Teresa Milheiro. Ana Teresa, votos de muito bom dia, obrigado por se juntar a nós, mas fale-nos um pouco desta questão da relação entre o contribuinte e o contabilista e a AGT, face das várias alterações que são feitas ao portal. Falamos da última, né? Essa questão da alteração de cadastro, que forçou que se desse mais 15 dias, porque, como diz o comunicado, a Administração Geral Tributária informa a todos os contribuintes que, resultado do número de solicitações de atualização de cadastros, as obrigações cujo prazo termina no dia 28 de abril do corrente ano poderão ser cumpridas até o dia 15 de maio de 2023, sem o acréscimo de penalidades. Mas os contabilistas estavam já com os nervos à flor da pele, porque isto previa-se que não ia mesmo resultar. Mas fale-nos destas alterações que foram feitas recentemente, como é que foram recebidas aí no Lubango e como é que isso impactou a sua relação com as entidades em que trabalha ou presta serviço e dos seus colegas. Que impacto está a ter esta situação para ajudar a AGT a ter uma visibilidade de até onde as suas ações bem intencionadas podem e estão a prejudicar muitos contabilistas, muitas empresas, e gostávamos de ter também aqui o seu contributo. Relativamente à questão que nos coloca sobre essa atualização do cadastro, em fase em que devemos enviar as declarações de final do exercício, realmente é uma questão desafiante, tem sido uma dor de cabeça. Antes de vir ao programa, contactei a doutora Fátima Faro, que é representante dos contabilistas, portanto, da Ordem na Willa, e ela disse que tem sido uma dor de cabeça para os contabilistas enviar um modelo simplificado. Nós só temos um cliente em que conseguimos enviar tranquilamente a declaração simplificada
mas temos colegas que realmente ainda não conseguiram atualizar os seus cadastros. O que eu queria realçar aqui é o seguinte: o trabalho com o portal, a atualização do cadastro, todas essas novidades são muito bem-vindas e são muito boas para nós. O problema é a impestividade da AGT agora, no sentido de bloquear o envio das declarações anuais, portanto quase como uma chantagem, quase que a forçar que seja atualizado o cadastro. É necessário organizar os acessos. Portanto, o contabilista deve ter o seu acesso. Esse acesso, portanto, deve ser legal, claro, pela AGT, portanto, compreensível, e mesmo nos acessos, em outras paragens, quem comunica que um contabilista é certificado e tem acesso, portanto, a partir do seu espaço pessoal, portanto, vai passar a ter acesso como contabilista certificado, é a Ordem dos Contabilistas. Isto é uma forma de se evitar, portanto, fraudes. Nessa perspectiva, entendo a preocupação da AGT quanto aos acessos. Depois, aqui estamos a falar especificamente do cadastro. Quem é que deve atualizar? Quem é que tem acesso para atualizar, de facto, o cadastro? Será que é o contabilista? Será que é da responsabilidade do representante legal? Aqui temos 3 entidades envolvidas. Temos o contabilista, temos o representante legal, que é a empresa, portanto, e temos a AGT. Quem é o responsável pela atualização do cadastro? Bloqueando o trabalho de contabilistas, portanto, significa que a AGT entende que essa responsabilidade é do contabilista. Eu não consigo perceber. Ou seja, a AGT já está a solicitar que atualizemos o cadastro pelo menos 2 anos, que eu me lembro, e acho que faz muito bem. Mas nós nunca tivemos, de facto, um cadastro interativo e passível de ser facilmente atualizado. E a AGT nunca definiu realmente quem é que tem acesso a que campos no cadastro. Esta definição de quem é que tem acesso a que campos no cadastro e quem é que deve atualizar determinada informação no cadastro vem distribuir as responsabilidades da atualização do cadastro. Portanto, a AGT tem que primeiro definir essas responsabilidades. Tem que criar um portal mais interativo, que comunique ao utilizador quais são os passos que deve seguir, o que é que ele pode atualizar, o que é que ele não pode atualizar. Por exemplo, quem é que deve atualizar se há uma alteração do pacto social, portanto uma alteração de sócio? Quem é que deve atualizar o cadastro? Será o contabilista? Em minha opinião, não. Em outras paragens também não. Por exemplo, em Portugal não é. Não é o contabilista, portanto, que tem esse acesso. Quem realmente representa a empresa? Portanto, é o representante legal. O representante legal, e nós temos legislação fiscal sobre isso. O representante legal tem responsabilidade solidária e subsidiária, em termos de legislação fiscal, e é esse que deve ter determinados poderes e acesso a determinados campos na atualização do cadastro, não o contabilista. O contabilista também tem que ter, portanto, a sua responsabilidade. Por exemplo, a responsabilidade de associar a si uma empresa. Essa responsabilidade, em princípio, é do contabilista. Há uma série de desenvolvimentos que a AGT tem que fazer a esse cadastro e que não fez até agora. Por isso, estamos nessa confusão. É necessário que a AGT desenvolva bem essa aplicação da atualização do cadastro, defina os acessos, defina corretamente os campos, portanto, torna a aplicação mais interativa e só assim é que deveria obrigar a essa atualização do cadastro. Muito bem, Ana Teresa, muito obrigado por esta declaração, que também acrescenta e dá uma outra visão sobre o tema. Vamos agora falar com Isabel Almeida, a partir de Luanda, ela que tem estado na fila da frente, às vezes a chamar a atenção e a reportar os problemas que os colegas contabilistas do país todo colocam, né? Ela, a Cristina Silvestre, têm estado sempre aí disponíveis a tratar dessa questão. Isabel, como é que foi este tema do cadastro? Que impacto têm as atualizações que a AGT faz ao portal na vida do contabilista, do contribuinte? O que é que pode ser feito para melhorar? Há contabilistas a perderem contratos, a perderem a sua boa reputação e imagem junto de clientes por questões que lhes ultrapassam. O que é que está de facto a acontecer? Joel, muito bom dia. Muito bom dia aos colegas de placar. Bom dia, caros ouvintes. O que acontece foi o seguinte. Nós tivemos aqui algumas
algumas situações e continuamos a ter situações relativamente a esta questão do cadastro. O grande problema é que isto há sempre uma condição, todos os anos, quando se trata da submissão da declaração de imposto industrial. Este ano foi a questão da atualização de cadastro. Tivemos o problema da questão que a Administração Geral Tributária, do nada, impôs uma condição de atualização de cadastro para a entrega das declarações de imposto industrial. Quer dizer, eu, para pagar imposto, tenho a condição de atualizar um cadastro que supostamente devia ser automático. Houve muitas dificuldades e continua a haver dificuldades por parte dos colegas. Eu, particularmente, tive uma situação em que exigia uma obrigação da entrega do Diário da República de um contribuinte, porque havia a condição de atualização de cadastro, tinha que entregar a cópia do Diário da República. Eu, particularmente, discuti na altura com o senhor e disse-lhe assim, olha, é assim, existe uma lei que regula de que já não existe uma obrigação do Diário da República. Portanto, a Administração Geral Tributária devia ter conhecimento que o Diário da República já não é obrigatório. Portanto, não é uma condição, é facultativo. E eu não posso deixar de utilizar o cadastro ou de entregar o imposto porque o contribuinte não tem o Diário da República. Mas a Administração Geral Tributária insiste, hoje o contribuinte ainda não entregou a declaração de imposto industrial porque tem que entregar a cópia do Diário da República. Digo eu, afinal, a Administração Geral Tributária está ou não atualizada de acordo com aquilo que são as normas que o país tem para as regras, não só fiscal, mas para as regras legais. Havia muitos colegas em situações, tive colegas que reclamavam porque estavam na repartição fiscal para a atualização de cadastro e a repartição fiscal também estava com dificuldades de manejar o próprio sistema. Portanto, a eles também apresentava erros na atualização de cadastro. Tive um colega que até inclusivamente ficou quase o dia todo na repartição fiscal porque eles próprios também estavam com dificuldades na validação do sistema. Portanto, não conseguiam gravar o sistema porque lhes dava erro. Entretanto, se eles próprios não conseguem e têm essa dificuldade, por que é que existe essa condição para a entrega da declaração modelo 1? Não sou contra a atualização de cadastro, pelo contrário, sou a favor, mas isso devia ser um sistema automatizado, porque assim, se eu todos os anos entrego a declaração modelo 1 à Administração Geral Tributária, o contabilista é o mesmo. Por que tem a condição de atualizar o cadastro se as informações do ano passado são as mesmas deste ano? E a Administração Geral Tributária, mensalmente, tem o meu volume de faturação através do ficheiro SAFTE. Portanto, se o problema é o volume de faturação do ano anterior, e eu todos os meses eu submeto a declaração modelo 7 ou a declaração modelo simplificado com o meu volume de faturação e aquilo que eu adquiri durante o período, por que é que eu tenho que entregar novamente toda a informação que eu já entrego periodicamente? Acho que não faz sentido. Isso devia a Administração Geral Tributária encontrar uma condição de fazer uma atualização automática. Só devia ser obrigatório, condicional, se o contribuinte tivesse a alteração do pacto social ou se tivesse a alteração do contabilista. Portanto, se há alteração do contabilista, há alteração do pacto social, porque a alteração do pacto social exige a alteração do capital social, exige a alteração dos sócios. Portanto, isso devia ser uma condição para estes contribuintes. Não havendo qualquer alteração no período, penso eu que essa autorização era desnecessária. Portanto, houve essas questões sim, houve muitas situações colegas a reclamar porque não conseguiam. A administração chegavam à Administração Geral Tributária, diziam que tem que ser pelo portal. O portal dá erro, não era possível entregar ou atualizar o cadastro pelo portal devido aos erros que apresentava e, entretanto, os colegas ficavam nessa condição. Muitos tiveram dificuldades de entregar a declaração. Se não houvesse a situação de um outro técnico da repartição fiscal que exigisse o Diário da República, que já não é obrigatório, portanto, essas conseguiriam ser atualizadas mais num período de 7 dias, não era automático, porque a Administração Geral Tributária dá um período para ser atualizado. Portanto, mesmo aqueles que ainda é um período de 7 dias, havia colegas que entregaram a atualização de cadastro e demoraram mais de 7 dias para serem atualizados. Portanto, mesmo a própria Administração Geral Tributária não estava organizada na questão da atualização de cadastro. Portanto, houve muita dificuldade. Eu, para mim, sou da opinião que devido a essas dificuldades que os contribuintes tiveram, a Administração Geral Tributária devia ser sensata, não para um período de 15 dias, até ao dia 15 do mês seguinte, mas sim isso devia ser prorrogado até ao dia 30 de junho. Porque as condições, as situações não foram provocadas
provocadas pelo contribuinte, foram provocadas pela própria Administração Geral Tributária. Mas pronto, essa é uma condição que eles encontraram, um meio termo, portanto nós agradecemos, mas ainda assim devia ser repensada. São essas situações que ocorreram, muitas outras foram reportadas por nós devido às dificuldades dos colegas que não conseguiam submeter as declarações modelo 1. Muito bem, Isabel, muitíssimo obrigado por esse testemunho. Caros ouvintes, está a ouvir o programa Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Estão connosco a partir de Luanda Isabel Almeida e Solange Moreira, ambas contabilistas e membros da CPCA. De Benguela está Raquel Páscoa, contabilista e membro da CPCA. Do Lubango, província da Huila, está Ana Teresa Milheiro e no Ambo está Severino Sepalanga Aurélio. Vamos fazer um breve intervalo, voltando já a seguir, falando sobre o que pode ser feito para melhorar a relação entre contabilistas, contribuintes e a AGT, sendo que há necessidade de dinamizar, de inovar, mas é necessário fazer isso de forma harmonizada. Um breve intervalo, voltamos já a seguir. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. A nova geração deve trabalhar muito, deve estudar muito, deve ler muito, deve procurar a dificuldade, não fugir à dificuldade. Quando há uma dificuldade, você deve procurar como dominar aquela dificuldade. A nova geração deve procurar muito, ter muitos livros para poder dominar a contabilidade. Quando você domina a contabilidade e não ter medo nem vergonha de perguntar ao vizinho, não deve ter medo. O medo que nos atrasa muito. Pergunta ao vizinho, pergunta ao colega. Não quer dizer, por exemplo, se eu perguntar ao meu colega que não estou a entender bem isso, ele vai dizer que o capela não conhece a contabilidade. Não. A humildade é muito importante na aprendizagem. Contas na Hora. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Os antes e de certeza que vamos ter outras situações para frente. E uma nota que eu gostava de dar é, estas coisas são muito bonitas de se fazer, mas às vezes esquece que o mesmo contabilista que está a resolver o problema do cadastro é o mesmo que está a resolver o problema do fecho de conta de não sei quantas empresas, é o mesmo que está a resolver o problema, às vezes, de notificações que a AGT coloca porque tem que ir atrás dos impostos não pagos no passado, o que deixa, naturalmente, numa situação complicada. É como se os contabilistas tivessem que tomar um remédio para se multiplicar, porque não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. Qual é a vossa recomendação? Como é que vocês encaram isso tudo? E como é que se pode ir daqui para frente para evitar este transtorno? É verdade, nós como contabilistas, nós estamos em várias frentes, não é? Não estamos só nos fechos, estamos na ajuda das atualizações dos cadastros, na ajuda do pagamento de impostos por parte dos nossos clientes, estamos na resposta à AGT das contestações, estamos em várias. E o que acontece principalmente, e esta é a minha opinião, é há situações, e vou dar vários exemplos. Quando entrou o mês de abril, e vou falar do meu caso, a altura de submissão das declarações do modelo 1, porque em março havia ainda muita confusão e não estava disponível a maior parte das coisas e não foi possível, submeter algumas por força dos cadastros. Além de tudo, começámos a receber pedidos de esclarecimento de referente a anos de 2017, 2018, para a frente. A gente tem que ter uma sensibilidade, que essas são alturas que o contabilista está subabado. A acrescentar a isso todas as alterações que fez no portal, em termos das várias formas de fazer as retenções. Foi os fechos, atualizações de cadastros, que está a ser uma dor de cabeça desgraçada. Por exemplo, no caso das empresas que estão no regime simplificado, sem contabilidade organizada, que poderiam entregar as declarações em papel, estão a ser recusadas por parte da repartição fiscal, que não é correto, porque está para mim, está aí contra a lei. Tudo isto são situações que, como eu disse há bocado, fragilizam bastante a relação entre o contabilista contribuinte e a AGT, que não havia necessidade. Mas as próprias repartições fiscais deviam ter a informação necessária para dar ao contribuinte e ao contabilista. Eu estou um bocadinho numa situação um bocado privilegiada e considero-me um bocado numa situação privilegiada que vou ter acesso à informação.
Eu nem imagino os colegas que não têm uma boa internet, não conseguem aceder à informação, devem estar completamente perdidos. E tem que haver uma preocupação por parte das repartições fiscais, porque a Ordem tem estado a ajudar naquilo que pode. Tem que haver uma sensibilidade por parte das repartições fiscais, que Angola não é Luanda, não é Benguela, não é Lubango e nem é Uambo. Angola tem sítios que a net não funciona, tem sítios que as pessoas têm que sair de onde estão e andar, e subir e andar para ter um bocadinho de rede, para poderem fazer o seu serviço, porque no local de trabalho não o têm. Isto é falta de sensibilidade da AGT para a realidade em Angola. E não pode tentar pôr a rota à frente dos bois, porque há bocado o colega falava, e muito bem, essa informação em 2021, em relação a 2022, não alterou. Porque é que eu tenho que estar todos os anos a meter a mesma coisa? O modelo 1 do imposto industrial, nós já estamos a submeter eletronicamente, já pelo menos há 2 anos, a maior parte das empresas. Porquê é que eu tenho que todos os anos preencher os dados do ano anterior? Porquê é que não vão buscar? Perdem tempo com estas modernices de mapas e não sei o quê, mas de retenções, mas estas coisinhas assim, pequenos pormenores, que ajudavam toda a gente, até eles próprios, podiam ser resolvidas e não são, podiam ser também tentar melhorar esse sistema. Vou-vos dar outro exemplo. Quando que saiu o mapa de retenções na fonte em sede de imposto industrial, eu, como fornecedor de prestação de serviços, tenho o meu mapa dos valores que são retidos pelos meus clientes. Quando eu abro o mapa, aparece o NIF da entidade pagadora. Custa alguma coisa pôr em uma coluna com o nome da entidade pagadora? Eu não tenho os níveis de cor dos meus clientes. São pequenos pormenores que, de certeza absoluta, se tivesse gente no meio, quem está a implementar e a desenvolver estas ferramentas, se pedissem ajuda aos contabilistas, sugestões de melhoria aos contabilistas, de certeza que metade dos problemas que estão a existir neste momento não existiam. Porque nós sabemos e nós sofremos na pele estas alterações todas. Isto que eu falei do NIF da entidade pagadora, barra, e a colunazinha do nome da entidade pagadora, foi uma coisa que eu, passado 3 dias daquilo ter saído, ou 3 ou 4 dias ter saído, eu enviei esta sugestão, ou apoio ao contribuinte, porque é que não põem lá? Não ouvem. É a sensação às vezes que eu tenho. É triste, mas é a sensação que eu tenho. Não somos ouvidos. Ponham as coisas em produção, sem antes verificar, sem antes arranjar. O que não falta é, na CPCA, contabilistas com conhecimento, com experiência, para os ajudar. Assim, olha, não ponhas assim, é melhor tu fazeres assim. Esta ferramenta funcionaria melhor se tivesse este output, se pudesses fazer isto. Não entendo. Vou ser sincera, não entendo. Muito bem, Raquel, muitíssimo obrigado. Esse é um contributo a ter em conta. A mesma pergunta, passar para a Solange da Silva Moreira. Solange, como é que podemos andar daqui para frente e o que é que podemos fazer para evitar estes transtornos continuem a criar embaraços na vida dos contabilistas, dos contribuintes, para no futuro não se repetir? Exatamente, Joel. Compartilho da mesma opinião que a colega Raquel, mas também dizer que esses nossos problemas têm uma única solução que se resume em várias ações, que é comunicar melhor. Nós precisamos de melhorar isso. E isto estamos a falar em todas as vertentes. No âmbito do problema em que estamos a atravessar a data de hoje, que é mitigar este problema, tem a ver sim com a extensão do prazo, e posso concordar com a colega Isabel que ele pode ir mais ou menos até a 30 de junho, para termos tempo de ultrapassarmos todas essas questões relacionadas com o portal e os desafios fisicamente, porque ainda temos o problema do domínio da informação a todos os colaboradores das regiões tributárias a nível do nosso país. Entre os que dominam, os que não dominam, as regiões que não têm esse acesso. Depois temos aqui outras melhorias que, no meu entender, vão resolver o nosso problema também a médio prazo. Minha opinião seria envolvência, não digo a 100%, mas da OCPCA, neste processo de desenvolvimento destas melhorias, na implementação destas melhorias e no ambiente de qualidade, no ambiente de testes. Precisamos de envolver a Ordem a 100% neste processo todo. A Ordem também, neste processo de envolvência, tem desafios, que é estender as equipas de auxílio. Consigamos garantir, de facto, que essa informação chega a todos os membros, a todos. E temos aqui situações de contabilistas que ainda nem são membros da Ordem, mas que estas melhorias também sejam extensivas a todos. Portanto, acho que uma das soluções. Outra solução seria também que no âmbito dos desafios em que estarmos a lidar com estas informações, termos aqui equipas
que tiram dúvidas permanentemente, mas que não estejam todas sobrecarregadas nos colegas que já nos têm ajudado. Falávamos da Cristina incessantemente, falávamos da Patrocina Guerreiro incessantemente, a colega Isabel. Às vezes também no que posso vou ajudando, se calhar é papel também da colega Raquel, do colega Severino, enquanto outras províncias. Então nós precisamos de estender aqui um bocadinho o acesso a essa informação para que consigamos ajudar os colegas e a ultrapassarmos esses desafios a longo prazo. Porque todas as ações que fomos falando agora, relacionado com o dia a dia, não vamos conseguir se nós não tivermos uma melhoria constante da comunicação. E colegas, para terem noção, o setor segurador é desafiante. Se nós olharmos para essa vertente é pior. Nós ainda temos aqui a dificuldade do conhecimento desta matéria do setor segurador no ambiente da Administração Geral Tributária. Há ações que há aqui uma contrariedade legal, como um exemplo, o imposto de selo retido para a atividade de mediação de seguros, que é 0,4%, e não houve atualização por causa dessas renovações que houve. São temas que estamos aqui à volta, desafios que vivemos, e que, na verdade, só com a nossa envolvência, que também vamos ajudar a Administração Geral Tributária no seu processo de melhoria. Logo, precisamos de termos acesso à informação permanente, expandir as equipas de desenvolvimento, expandir as equipas de implementação, expandir as equipas de testes. Aí vamos conseguir ter as coisas implementadas pontualmente, mas que todos já tiveram acesso à informação e estamos todos no processo de teste. E sabemos também quais são os canais em que devemos, de facto, partilhar as informações para que essas situações sejam ultrapassadas. Muito bem, muito obrigado, Solange. Vamos então ao Severino. Severino, conclusões, recomendações. O que é que devemos fazer para evitar esses transtornos e permitir que as coisas andem corretamente? O que é que há para corrigir, como corrigir e o que fazer? O que temos para corrigir, numa primeira fase, é descentralizar alguns serviços no âmbito de acesso quanto aos técnicos das repartições fiscais em outras províncias. Segundo, o que eu tenho a dizer é relativamente à situação da moratória. Enquanto houver estes erros, que são erros que não conseguimos saber quem é que está a dar solução, mesmo que nos deem uma moratória até junho, acredito que vamos continuar a ter esses problemas. A AGT o que deveria fazer era optar por duas opções, ou via físico ou portal. Porque há muita gente que tem tudo bem preparadinho. Só estão à espera de uma oportunidade, atualização do cadastro e qualquer oportunidade de portal para submeter os seus referidos relatórios. Então, isto poderia ajudar de que maneira? Porque em várias vezes nos deparamos com a situação, porque eu ainda digo que a dificuldade, para além dessa dificuldade estar só no lado dos contabilistas, as repartições fiscais a nível de Angola também têm os mesmos problemas. Houve situações em que nós, contabilistas, nos dirigimos às repartições fiscais, mas a única coisa era deixa a carta, deixa a solicitação, nós vamos tentar ver se conseguimos dar um jeito. E digo assim, graças a Deus, na província do Ambo, depois de final de abril e no princípio de maio, tivemos uma resposta, né, junto da área dos técnicos que já tinham algum problema meio resolvido e era mesmo a situação da conclusão da atualização do cadastro, que é já da parte contabilista e da empresa por causa de alguns dados que faltavam. Um dos aspectos que eu ainda até hoje digo que às vezes percebo que os problemas da AGT ou do portal, a AGT tem conhecimento e às vezes fingem que não há problemas. Nós já nos deparamos, por exemplo, agora há essa obrigatoriedade de submissão dos relatórios no portal. Mas já tivemos algumas empresas que submetemos no portal, mas as repartições voltaram a nos solicitar, não, precisamos deste documento, modelo 1, uma coisa que estava no portal. Isto implica dizer que houve dificuldade de acesso do próprio técnico da Administração Geral Tributária em verificar onde é que está o modelo 1. Isso já é um problema grave. Significa dizer que as alterações estão a ser feitas a nível do top. E a nível do top não cria um processo de formação para descentralizar esse serviço e pararmos de ter esse problema constante. Então, uma coisa que foi muito apressado em criar e que, de um lado, nós como contabilistas aceitamos, estamos de acordo que deve haver essas alterações, mas que tinha que ter mais tempo. Pelo menos que fosse até julho, agosto, pelo menos até lá, vão tentando, as pessoas vão lutando, e isso tudo se calhar ia trazer melhoria, satisfação por parte dos técnicos e dos contabilistas. E penso também que a Administração Geral Tributária devia olhar estas críticas como uma crítica construtiva, não uma reclamação de forma vazia, porque a maior parte dos contabilistas, quando vão fazendo essas reclamações, a resposta da Administração Geral Tributária é não, vocês é que atrasaram, no princípio de janeiro deviam ser entregues os relatórios. Até aí está tudo bem. Agora eu pergunto, por que não fizeram essas atualizações em setembro, outubro, novembro, dezembro?
que é que não se fez já teste antes? Por isso é que o problema não está só nos contabilistas, o problema é geral. Realmente houve muitos dos contabilistas que não mostraram uma preparação, atenção naquilo que é o ponto das atualizações. Mas faltou mesmo divulgar, sensibilizar, criar mecanismo suficiente, seminário, porque, bem me lembro, os seminários começaram a decorrer no dia 28 de abril, 29, como é que deve submeter, mas no dia 28, 29, o técnico veio aí uma formação, um seminário online para tentar verificar as dificuldades do portal, como submeter, quem é que estaria disponível naquele momento, quando só lhe faltam 2 dias, como é que ele vai aprender e qual é a aflição que esse técnico tem com o seu cliente e, sobretudo, naqueles clientes que estão em zonas difíceis de acesso, sem luz, sem comunicação, é complicado. Então, aconselhamos a Administração Geral Tributária a ter um pouquinho de calma e tentar entender as nossas reclamações, a sentido de melhorar os seus serviços, melhorar as suas qualidades no portal e ter uma ligação, ouvir um bocado os contabilistas, isso seria muito bom. Muito obrigado, Severino. Vamos ouvir também a Ana Teresa. Ana Teresa, qual é a sua recomendação e sugestão de melhoria? Que medidas? Bom, Joel, é o seguinte, o portal é muito bem-vindo. Veio melhorar muito a nossa relação com a AGT e com os nossos clientes, veio facilitar muito o nosso trabalho, mas o portal precisa de melhorias. O portal basicamente deve funcionar o mais offline possível, ou seja, nós deveríamos ter mapas em que deveríamos ter a possibilidade de preenchê-los offline e fazer o upload no portal, porque temos grandes dificuldades de acesso à internet. Nós deveríamos poder preencher offline. Imagina que lá no escritório, desde fevereiro, que tem uma pessoa, como eu costumo dizer, praticamente sentada a olhar para o portal. Portanto, essa pessoa deveria estar a fazer N trabalhos, e todos sabemos que o trabalho de contabilista é exaustivo, mas está desde fevereiro a olhar para o portal. Não passa a informação de um ano para o outro, e depois temos, portanto, agora essa novidade do cadastro, em que nós já várias vezes mandamos as modelos 6, cartas, credenciais, para termos acesso às empresas, portanto, para começarmos a trabalhar com as empresas, para darmos a conhecer que somos os contabilistas das empresas, mas quando vamos carregar a modelo 1, não está a informação atualizada. Significa que o portal em si, portanto, não está a ser configurado no sentido de passar a informação de um campo para o outro, portanto, de um mapa para o outro. Significa que a AGT está a ter dificuldade na elaboração do portal, e isto é penoso para os contabilistas e para as empresas também, no sentido de cumprirem, tanto com a sua obrigação fiscal, sem ser demasiado cara, porque, de facto, o cumprimento da obrigação fiscal nestes moldes é demasiado cara, seja para os escritórios de contabilidade, para o contabilista, portanto, e seja para as empresas. É uma situação muito, muito, muito chata. Muito bem. Muito obrigado, Ana Teresa Milheiro. Vamos também ouvir Isabel Almeida. Isabel, conclusões e recomendação. Joel, eu normalmente gosto muito de ir escovilhar, né, como dizem na gíria, algumas situações das normas quando a Administração Geral Tributária impõe algumas situações. Então estive aqui a dar uma volta aqui ao artigo 11º da Lei 19/14 do Imposto Industrial. Se formos aqui ao número 6 deste artigo, os cadastros e declaração de início de atividade não determinam o pagamento de imposto. Entretanto, eu olho para este artigo e digo assim, se ele não determina o pagamento de imposto, por que a Administração Geral Tributária impôs a condição do pagamento de imposto e a condição da entrega da declaração modelo 1 com a atualização de cadastro? Quer dizer, eu, se não atualizar o cadastro, não pago imposto, não entrego a declaração modelo 1. Esta condição não é legal. E depois eu olho para aqui para o número 1 deste artigo e diz assim, os cadastros do contribuinte e declaração de início de atividade implica a prestação de informação julgando conveniente pela Direção Nacional de Imposto, requisitada no momento da atribuição do número de contribuinte. No momento da atribuição do número do contribuinte. Então agora digo, um contribuinte que já lhe foi atribuído o número de contribuinte há mais de 7 anos, porque é a condição da atualização de cadastro agora, neste momento. Se esta atualização deve ser no momento do início da atividade.
antes de nós impormos alguma regra, esta regra tem que ser devagar, porque tem que ver se não choca com aquilo que é as normas legais. Ao impor esta imposição, a Administração Geral Tributária está a violar o artigo 11º da Lei 19/14, que isto não impede, não determina o pagamento do imposto. Então, se eu quero pagar o imposto industrial, não posso ter a condição de pagamento de imposto industrial pela atualização de cadastro. Qual é a ideia da Administração Geral Tributária de impor esta condição para a entrega ou o pagamento do imposto industrial? É preciso haver mais comunicação. É preciso haver diálogo entre o contabilista, a Administração Geral Tributária e o contribuinte. Se não houver comunicação, vamos ter sempre os mesmos problemas todos os anos e o Estado vai deixar de receber imposto porque a Administração Geral Tributária entende uma norma legal de forma diferente daquilo que está escrito. Muito bem. E nós também, caros ouvintes, muito obrigado por estarem do outro lado, a acompanhar o nosso Contas na Hora. Hoje vou agradecer um a um, começando pela Isabel, que tem a palavra. Isabel, muito obrigado por se fazer presente em mais uma edição do Contas na Hora. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Eu é que agradeço, João. Também Ana Teresa, a partir de Lubango, continuação de bom dia, boa quarta-feira. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. João, muito obrigada pelo convite. Trata-se de um tema pertinente e, de facto, muito importante para o nosso trabalho neste momento. Espero que as situações abordadas e, sobretudo, a necessidade de haver um grupo de trabalho entre a AGT e os contabilistas seja acatada pela AGT, que também a Ordem disponibilize um grupo de trabalho, talvez como fez com o IVA, quando foi da implementação do IVA, em que se foram criados grupos de trabalho. Seria muito importante mesmo termos um grupo de trabalho que puder interagir com a AGT no sentido de se poder melhorar o funcionamento do portal em prol da boa arrecadação de impostos, do funcionamento das empresas e também dos escritórios e dos contabilistas em geral. Muito obrigado. Raquel Páscoa, muito obrigado. Continuação de boa quarta-feira. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Claro que sim, muito obrigado pelo convite e até uma próxima, tá? Solange Moreira, muito obrigado. Continuação de bom dia, boa quarta-feira. Esperamos contar consigo. Obrigada, Joel. Obrigada aos demais colegas e estamos sempre disponíveis para a melhoria do nosso ambiente de trabalho, com certeza. Muito bem. Severino, muito obrigado. Continuação de excelente semana e esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Estamos sempre disponíveis em colaborar com a Administração Geral Tributária e todos precisarem os nossos contributos no âmbito desses nossos problemas do dia a dia. Muito bem. Assim, caro ouvinte, obrigado por manter-se sintonizados, 95.5 em FM, Lua na Antena Comercial, ou no canal do YouTube da Ordem dos Contabilistas. Todos continuação de excelente quarta-feira. Nós voltamos, se Deus quiser, na próxima semana, na próxima quarta-feira, com mais um tema. Até lá. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.